comigo, que a gente tenta fazer ações aí, articular ações em conjunto, né? Bom, então, vou começar com fazer um roteiro aqui do que a gente vai estar vendo, né, ao longo, quais experimentos a gente estaria realizando ao longo do semestre. O primeiro está ligado à parte de espectroscopia óptica, né, e essencialmente esse instrumento aqui, né, ele é composto por essas duas lunetas, ou esses dois telescópios, e uma grade de difração, né, que eu vou explicar já mais detalhes sobre ela. E, essencialmente, a gente vai incidir sobre essa grade de difração uma lâmpada, né, da qual, a partir dessa grade, você vai ter uma difração, né, do espectro de elementos químicos, né? Então, são lâmpadas especiais, né? A gente tem de vapor d'água para ver o espectro do hidrogênio, né, bem como do mercúrio e de outros elementos, né? Então, essencialmente, se a gente for olhar, né, o espectro solar, ele tem essa variedade, né, de frequências, né? E, a partir desse espectro, né, você consegue definir, por exemplo, assim que a gente define composição, né? Então, quais são os elementos químicos, né, que compõem, né, que poderiam estar contribuindo para esse espectro. Esses espectros, eles são como uma impressão digital dos elementos químicos, né? Então, a ideia aqui era ser capaz da gente calibrar o espectro com as raias, com as frequências bem definidas de um determinado elemento, né? E a gente conseguir medir, né, esses comprimentos de onda, né, para alguns casos. E aqui a ideia é que a gente pudesse identificar, né? Então, vai ser como um joguinho, assim, você vai ter uma lâmpada que vai ser sua referência, né, e outra que você vai usar como calibração, e uma terceira para a gente descobrir qual elemento químico, né, aquele espectro ele representa, a partir da calibração da anteriores, né? E aí, do ponto de vista da física, né, isso é muito interessante, porque foi exatamente olhando para esses espectros que deu origem à mecânica quântica, né? Então, a mecânica quântica, do ponto de vista experimental, ela surgiu, né, na necessidade de você tentar explicar algumas frequências que você não observava ou que você observava em alguns elementos, em alguns sistemas, né? E para você explicar esse comportamento só a partir de mecânica quântica, né? Então, a partir da mecânica quântica que a gente tem uma teoria, né, que consegue, de fato, capturar o que era observado experimentalmente. Então, do ponto de vista histórico, né, e também do ponto de vista você vê com elementos bem simples, né, a gente conseguia inferir sobre a natureza da matéria, né, e a partir dessas informações, de fato, fazer uma predição, né, e propor modelos, né, que qual culminaram na formação da estruturação da teoria quântica, né? Então, ela tem esse lado que é, além de ser uma experiência muito bonita quando é realizada ao vivo, né? A segunda, que é o tubo de radiocatódicos, né, essencialmente ela seria uma forma de estar mostrando como é que seria o princípio do osciloscópio, né? Então, a gente consegue controlar a dinâmica de elétrons, né? Então, um feixe de elétrons, você pode mover ele sobre diferentes ações, né? Seja no campo elétrico ou no campo magnético. E, a partir dessas experimentações, a gente consegue obter a relação carga-massa do elétron, né? Então, que é uma coisa impressionante, né? Quer dizer, como é que você consegue obtendo uma das propriedades físicas que a gente tem a melhor capacidade de estar medindo, né? Que é essa relação carga-massa, né? A partir de uma experimentação também relativamente simples, né? Mas que apenas alterando, né? Vendo o efeito de campos externos a um fluxo a um feixe de elétrons, né, a gente consegue ter essa inferência, né, sobre essa medida, né? O terceiro experimento em si já seriam aplicações, né, do eletromagnetismo, né? Então, essencialmente, é introduzido vários dos dispositivos para medidas de corrente, de tensão, né, bem como a caracterização e montagem de circuitos, né? E, para isso, a gente vai realizar diferentes curvas características, né, que seria a caracterização desses dispositivos, né, bem como a gente vai estar fazendo a verificação da lei de Stefan Boltzmann, né, que está ligada à parte de radiação, né? Então, a gente consegue
fazer, a partir de uma caracterização do comportamento, né, de corrente e tensão, né, poder caracterizar e obter, né, modelos que representam, e a partir disso, né, derivar a chamada lei de Stefan-Boltzmann. Né? Bom, finalmente, a última atividade, né, vai ser a velocidade da onda em um cabo coaxial, e a ideia aqui é essencialmente medir a propagação de onda, de uma onda eletromagnética, né, numa linha de transmissão, e, em particular, está observando os efeitos de impedância, né, nessa linha de transmissão. Então, a vantagem aqui é a gente fazer um paralelo entre o que é observado, né, do ponto de vista de uma onda eletromagnética, né, e esses mesmos comportamentos podem ser observados na onda mecânica, né, que foi visto por vocês em física, em física 2. Né? Então, essencialmente, que a gente faz um paralelo entre o comportamento mecânico, né, de uma onda mecânica, com uma onda eletromagnética, e a gente vai ver alguns efeitos, né, que, mudando chamada impedância, que isso vai ser explicado oportunamente, né, a gente tem um efeito que seria a mesma de você estar, quando você tem uma onda, né, numa corda, se você está mantendo a posição fixa ou não, né, as extremidades, fixa ambas as extremidades, apenas uma delas, né? Então, ou você tem uma corda com a outra com densidade diferente. Então, todos esses efeitos que a gente observa na onda mecânica também podem ser reproduzidos aqui numa onda eletromagnética, e também a ideia era poder introduzir, né, o uso, né, tanto do osciloscópio, né, como também o nosso gerador de sinal e fontes de tensão, que são utilizadas para várias outras atividades, né, que poderia ser, por exemplo, para a gente obter a constante Planck, né, no nosso sistema. Tá? Então, essa vai ser as 4 atividades que a gente vai estar realizando. Né? De novo, eu me deixo disponível para quando retomarmos as atividades presenciais, fazer uma demonstração de cada uma delas para vocês sentirem, né, como é que seria, de fato, a realização ao vivo aí desses experimentos. Tá bom? Bom, então, só para então, observações finais, né, a gente vai ter, na verdade, um pool de professores, de monitores, né, na qual cada um deles está responsável por uma determinada experiência. Eu, particularmente, vou estar acompanhando vocês, né, dessa turma, né, e eu que vou estar corrigindo todas as atividades, e algumas atividades, ou melhor, algumas dúvidas, vocês podem estar me contactando diretamente, ou contactando o pool, né, da equipe que pode estar auxiliando para vocês em vários canais. Né? A gente tem o Telegram, o WhatsApp, e-mail, o próprio Moodle, né? Então fique à vontade de estar nos contactando assim que tiver qualquer dúvida. Né? Então vai ter alguém aí que possa, certamente, rapidamente, né, vai ter alguém de plantão que vai poder estar auxiliando vocês, né, e podendo orientar quanto às dúvidas que vocês tiverem. Tá? No E-Disciplinas também a gente tem um fórum, né, que pode ser uma alternativa para vocês trazerem, né, suas dúvidas e também, né, levantarem consultas. E lembrar que várias perguntas de vocês podem ser parecidas, né, com a gente tem um universo aí de quase 2.000 alunos fazendo essa matéria. Então, fiquem atentos aí no WhatsApp e outros desses canais, que talvez sua dúvida já esteja respondida lá. Né? Mas, se aparecer qualquer necessidade, não hesitem, tá? Em nos contactando, né? Em particular, seja por e-mail, né, por WhatsApp, ou pelo próprio sistema, né? Pelo disciplina. Tá? Bom, eu vou só, rapidamente, eu queria fazer uma revisão sobre esses pontos, que são pontos que vão ser usados para a gente como uma forma de estar avaliando, né? Então, já é interessante vocês, acho que a ideia aqui é muito próxima do que foi desenvolvido, né, em Física Experimental A, né? E a ideia é sempre estar pensando em termos de como estar apresentando os dados, como fazer a propagação de erros, né? Então, agora a gente já vai assumir que vocês já têm o conhecimento dessa prática, né? Dessa metodologia, e a parte de gráficos, né? Que em praticamente todas
as experiências aqui a gente vai estar utilizando e vocês vão ter que reportar, né, graficamente alguns dos seus resultados. Tá? Bom, a ideia eu vou usar mais ou menos as mesmas informações que eu usei anteriormente, só para lembrá-los, né? Então, a gente, dado um conjunto de medidas, né, se você quiser fazer se quiser de fato fazer a apresentação desses dados, né, essa medida ela vai ter que sempre conter as seguintes informações, né? Qual que é o valor dela, o valor da grandeza, a incerteza que a gente tem na medição, isso vai estar sempre disponibilizado para vocês no e-disciplinas, né? Quando você for fazer a simulação, e qual a unidade, né, referente àquela medida. Tá? Bom, então sempre, né, toda vez que vocês reportarem qualquer medida, levem em consideração essas três informações. Né? O valor dela, a incerteza que a gente inerente a ela e a unidade. Né? Bom, essa incerteza, então, ela essencialmente vai ser uma combinação, né, de um resultado que está ligado um desvio padrão devido à parte estatística. Né? Então, a gente pode estar realizando vários experimentos, né, para uma mesma medida, e a partir desse conjunto de medidas, a gente conseguir, né, obter quem seria uma média, né, e, essencialmente, qual seria o desvio padrão relativo àquela média. Né? Mas, associada também a esse erro, né, a gente tem um outro erro que está ligado ao erro sistemático ou o erro, né, devido ao nosso instrumento. Então, isso é conhecido e vai ser usualmente disponibilizado para vocês nas simulações, né, que vão ser realizadas. Então, a incerteza que a gente inclui quando formos apresentar a nossa grandeza é a combinação dessas duas incertezas, a estatística, né, e a sistemática, onde a sistemática ela inclui aí a parte do instrumento também. Né? Então, ela está embebida, né, com essas informações. Tá legal? Bom, e para a gente calcular as incertezas, isso essencialmente vai segue que já foi apresentado, né, do ponto de vista estatístico. A média vai ser a soma das várias medidas pelo número de amostras que você tem, e o desvio padrão, né, ele é apresentado por essa forma, onde a gente vai estar olhando para a diferença da tua medida em relação à média, né, o quanto que ela está desviando em relação à média, e, obviamente, né, se você tem um conjunto grande, um conjunto de medidas, a incerteza da média, que é o que a gente vai estar apresentando, vai ser esse desvio padrão pela raiz do número de amostras, né, que foram realizadas, ou do número de medidas realizadas. Né? Então, essas informações aqui vão estar também disponíveis para vocês. Né? Bom, um outro ponto importante, né, aí de novo, é sempre lembrar quando a gente for expressar esse erro, né, ele conter não só a incerteza do instrumento, ou a incerteza estatística, mas a incerteza, né, que é a combinação das duas, que foi apresentada anteriormente, e lembrando que, uma vez que eu tenho essa certeza, agora a gente vai estar apresentando essa medida, né, dentro do número de algarismos significativos corretos, ou seja, o meu erro, né, ele tem apenas um algoritmo significativo, né, e eu vou estar mostrando, né, quem é essa minha medida a partir dessa informação que eu obtive, né, com desvio padrão. Tá? Então, muito cuidado, né, com essa apresentação, né? Até em física experimental A, mesmo no último experimento, né, várias pessoas ainda estavam em dúvida e não estavam usando, né, adequadamente essa forma de estar apresentando. Tá? Um outro ponto importante é quanto à propagação de erros, né? Então, a ideia aqui é muito seguir mais ou menos a mesma estratégia, que muitas das vezes, algumas das medidas que a gente vai estar realizando, ela depende, né, de uma forma direta de outras medidas, né? Então, o nosso erro a gente vai obter de uma forma indireta, a partir da expressão da propagação de erros, né? Inclusive, para esse experimento, a gente está redisponibilizando, né, aquele material que discute de como fazer essa propagação, mas, essencialmente, só para revisar para vocês, né, se eu tenho uma medida, né, W,
uma grandeza física W, que ela depende de outra, vai ser dada, pode ser objetiva, né? Então, eu não vou medir diretamente W, mas eu consigo medir x, y, z, por exemplo, né? Como é que eu consigo obter esse meu erro em W? Eu posso obtê-lo a partir dessa propagação, né? Que essencialmente a gente vê o quanto qual que é o impacto, né, de uma variação da minha incerteza em x, ela está afetando a minha grandeza W, né? Então, a maneira que a gente obtém é a partir da aplicação dessa expressão, né, que é essencialmente, né, a derivada parcial da minha grandeza em relação à grandeza que eu estou medindo, ao quadrado, vezes o erro padrão daquela grandeza que eu estou medindo ao quadrado. E aí a gente faz a mesma coisa para as demais grandezas indiretas, né? O y e o z, e com isso eu consigo obter quem seria esse meu erro. Então, para quem a gente, de novo, nós disponibilizando, eu posso também colocar na nossa homepage, né, a aula da qual foi explicada em detalhes, né, de como a gente chega nessa expressão e como, de fato, a gente pode estar aplicando, né, essa expressão de uma forma, né, direta. Então, muito cuidado, né, de novo, aqui, para quem não está seguro quanto às derivadas parciais, a ideia é essencialmente, dada a expressão, né, a gente considerar, né, dentro daquela expressão de W, que vai estar correlacionada com x, é considerar todas as demais variáveis como sendo uma constante, né, e derivar em relação a x. Essencialmente, de uma maneira muito simplista, né, desculpa os matemáticos, mas na prática é um pouco esse exercício que a gente acaba realizando para obter a propagação de erros, né? E outro ponto importante é quanto aos gráficos, né? Então, aqui eu, de novo, trago um material que foi disponibilizado para vocês em Física Experimental A, né? E é um checklist. Essencialmente, todo gráfico ele vai ter um título, ele vai conter, né, as informações tanto do eixo das abscissas, né? Qual que é o nome da variável, qual que é a unidade, como é que é essa escala, né? A gente vai tentar ocupar a maior área possível desse gráfico, né? Ao mesmo tempo, também tem informações sobre o eixo das ordenadas, né? Com as unidades, a variável que está sendo mostrada, e, além dos pontos experimentais, com os seus erros, né? Do desvio padrão associados a ele, e quando for necessário, né, ou for apresentar, né, a gente fazer seria uma parametrização, né, seja para uma curva linear, né, então a gente vai fazer aqui a linearização desses dados, onde é apresentado a curva média, e a gente pode, inclusive, incluir, né, informações sobre qual seria, né, o modelo que estaria sendo linearizado que captura, né, qual a equação que representa essa reta que está sendo linearizada, está linearizando, né, os meus dados, né? Então, quando vocês forem apresentar o gráfico, lembrem sempre de estar verificando, né, se todos esses detalhes aí estão sendo completamente contemplados, né? Então, com isso, você tem um guia para saber, né, e poder estar encaminhando os gráficos da forma correta, né? Então, para cada um dos experimentos, certamente a gente vai estar olhando aí para diferentes estratégias de linearização, né, e vocês podem usar a ferramenta que vocês acharem mais pertinente. Bom, então eu vou fazer uma breve introdução sobre a experiência 1, né, que ela está ligada, e aqui é o período, né, então ela começa hoje, já está disponível para vocês fazerem, e vai até o dia 15 de setembro, né, lembrando, de novo, acho que 15 de setembro ele não cai num domingo, né, ele vai cair numa quarta-feira, né, então ele vai estar, o sistema vai estar disponível, aberto até aquele momento, uma semana antes, né, ou uma aula antes, né, de se encerrar a submissão, eu vou estar avisando para vocês, né, encaminhando a mensagem, né, mandando um lembrete para que não percam esse prazo, tá? Bom, qual que é a ideia, então, desse experimento? Eu já havia comentado rapidamente, né? Então, a ideia era a gente poder estar emulando, né, essa experimentação
está ligada à espectroscopia óptica, né? Então, a gente vai poder identificar, né? Então, no laboratório que a gente tem são lâmpadas que você emite para um determinado... você contém naquela lâmpada vapor de um determinado elemento químico puro. Então, você tem essas linhas muito bem definidas, né? E, de novo, acho que do ponto de vista histórico, né? O grande interesse aqui é, primeiro, que ela traz um pouco da ideia da natureza da luz, né? Bem como também ela vai estar trazendo, né, os elementos que acabaram culminando na formalização, né, da teoria quântica, né? Então, para explicar cada uma dessas linhas, né, por que aparece, né, que está ligado às diferenças de níveis eletrônicos em termos de energia, né? Então, para essas explicações, foi necessário, né, repensar toda a maneira como a gente descreve a matéria, né? Então, foi daí que surgiu a mecânica quântica. Então, na prática, o que a gente vai ter, né? Então, a gente vai estar, como a gente não vai poder estar realizando, né, nesse momento, esse experimento ao vivo, né? Então, melhor vocês experimentarem, de fato, essa execução. A ideia é fazer uma simulação, como vai ser feito, como foi feito aqui em Física Experimental A, mas aqui a gente vai tentar capturar o mais próximo possível, né, do que seria essa experimentação que vocês estariam fazendo no laboratório, né? Então, para cada conjunto de diferentes... então, na verdade, vão ser vários experimentos, né? A ideia é que, para que não haja, né, haja uma diversidade aí de possibilidades, né, a gente seleciona, você vai selecionar o experimento que você vai realizar a partir da escolha do teu o dígito do teu número USP, né? E uma vez selecionado esse número USP, ele vai te dando, né, diferentes opções aí de lâmpadas que a gente vai estar explorando para determinar qual seria, né, o elemento químico. Então, note que não necessariamente, né, para cada tipo, né, diferentes dígitos, né, a gente vai ter diferentes elementos químicos que vocês vão ter que descobrir, né? E tem uma figura muito próxima do que vai estar sendo pensada para o espectroscópio, né, que é a gente fazer essa experimentação, né, ou seja, observar a difração da luz que é emitida a partir de uma lâmpada especial, que contém um único elemento químico, né? Então, com isso, a gente vai conseguir ver as várias franjas, né, que aparecem desse espectro, e a gente vai poder medir, né, esse espectro, por exemplo, aqui está sendo a lâmpada de mercúrio, né, e eu consigo estar medindo, né, e observando como seria na prática. Então, vou fazer aqui uma coisa relativamente rápida, só para mostrar para vocês como é que ela acontece, né? Então, meu último número USP é 4. Vou escolher, por exemplo, essa determinada lâmpada, né? E aqui eu consigo estar varrendo, né? Então, note que ela está centralizada. Isso aqui, na prática, era o primeiro passo que a gente faria, né? E isso já levaria um certo tempinho, né? Aqui já vai estar sendo dado para vocês praticamente de graça. Então, eu vou estar agora mexendo no meu goniômetro, né? Que seria o equivalente a eu estar mudando aqui, ou explorando, né, o que é que está acontecendo, e vai chegar um momento que a gente vai começar a observar, né, algumas as linhas espectrais, que é mais ou menos era assim que era feito o experimento, né? Essencialmente, que a gente coloca a lâmpada de mercúrio, por exemplo, na frente da luneta. Essa lâmpada, a luz da lâmpada, ela vai ser difratada nessa grade de difração, e a gente vai observar na outra luneta esse efeito, que é o espectro, né, relativo àquela lâmpada de mercúrio. E a gente consegue medir, então, com esse goniômetro, né, medir o que seria, né, vamos supor, eu quero fazer a medida dessa franja, né, e aí eu consigo medir como a gente mede, por exemplo, o paquímetro, que a ideia é muito similar, né? Então, aqui a gente consegue ter você consegue fazer um zoom, né? E aí você pode medir
quantos graus, né, minutos, inclusive até de segundos, né, a gente teria em termos de precisão. Por isso que essas medidas óticas, elas são extremamente precisas, né, e elas ajudam bastante para a gente obter, né, e caracterizar, né, de uma forma bastante acurada, né, essas franjas das frequências, né, relativas a esses elementos, né. Então, aqui só para dar um exemplo, né, note que o meu zero está nesse ponto, né, e ele vai estar ocorrendo entre 10 e 11 graus. Né. Então, para cada grau, nessa minha escala, a gente tem variações de 30 minutos, né? E como é que eu vou conseguir saber em minutos, né, o que é que eu teria? A gente vai procurar agora para quais os pontos essa minha escala vai estar coincidindo com essa de baixo, né? Então, note que ela vai estar entre 30, né, e 60, ou seja, entre 10,30 e 10 e 11, né, graus, e agora eu vou procurar em qual dos pontos, né, a maior coincidência, né? Então, vamos supor que aqui, para mim, está aparecendo que seria nesse ponto aqui, né, que seria em torno de 15. Né? Então, eu teria, nessa medida, né, teria que somar 30 minutos mais 15 minutos dessa informação que estaria aqui, né? Então, eu teria 10 graus e 35 minutos. Né? Essa foi a primeira medida que eu teria no meu sistema. Depois eu vou procurar as várias outras raias, né? E você pode fazer isso tanto para a direita quanto para a esquerda. Né? Então, essa é mais ou menos a proposta, né? Não sei se vai aparecer aqui para essa experimentação. Aqui ele volta, né, à minha referência, e ela emula muito bem, né, aquilo que a gente faria, né, na prática. Então, dessa forma, a gente consegue balancear, né, e poder obter as várias frequências que a gente teria para essa lâmpada de mercúrio, que vai ser usada, por exemplo, para fazer essa calibração. Né? Bom, um ponto importante, né, é que, na prática, quando a gente estivesse fazendo a experiência na forma real, depois, né, o que a gente teria seriam os próximos harmônicos. Então, a gente voltaria a ver aquelas mesmas frequências novamente, né, e aí ter esse cuidado de poder distinguir, né, o que estaria, quem são os primeiros harmônicos, os segundos, né, mas isso já depois de passar por todo o espectro. Né? Então, só uma curiosidade para quando vocês forem fazer, né, em alguma oportunidade, poderem estar fazendo essa experimentação. Mas, essencialmente, essa é a ideia, a gente poder caracterizar essas várias frequências, né, que são frequências características, né, dos elementos químicos, e que nada mais é do que então, que é a base de toda a espectroscopia. Né? Então, na parte de petróleo, é uma das formas da gente identificar quem são os compostos, né? Porque cada composto, cada hidrocarboneto vai ter uma característica muito própria, né? Uma identidade, em termos da espectroscopia dele, que serve como uma impressão digital, e dessa forma a gente consegue caracterizar e saber o que é que nós temos em uma determinada composição. Então, mais ou menos essa é a proposta desse experimento. Eu vou interromper aqui a gravação